Quantas coisas você acha que você já deixou de viver por conta do medo do que os outros iam pensar? Você já se fez essa pergunta? O medo e a vergonha, elas têm o poder de paralisar a nossa pessoa. E isso é muito intenso, muito importante da gente ter essa consciência. Por quê? Eu lembro uma vez que eu era criança, eu estava na escola, eu estava na quarta série, se eu não me engano, e eu estava prestando atenção na professora, era uma aula de geografia, estava prestando atenção na professora, só que eu estava acho que bem entediada, e eu estava assim, ó, olhando ela assim. Daí ela falou: Gisele, você está prestando atenção? Eu falei: sim. Daí ela fez uma pergunta, eu respondi e a sala inteira deu risada de mim. E eu fiquei morrendo de vergonha. E com certeza eu levei isso para minha vida, né? Eu levei aquela vergonha, né, a imaturidade de uma criança lidando com aquele sentimento, com certeza influenciou em muitas coisas da minha vida. E a gente realmente não está ileso de passar por esse tipo de coisa, né? Mas o que é bom? Que a gente crescendo e amadurecendo, a gente consegue ter a consciência do que nos afetou no passado e não permitir que isso afete agora, no presente e no futuro. Então, quantas coisas você já deixou de viver por conta do medo, da vergonha? Medo do que o outro vai achar, do que os outros vão pensar. Com certeza você já deixou de fazer muita coisa. De viver experiências. E o que é pior, deixar de viver de repente uma versão de você mesmo que você não conhece. E agora eu vou trazer o exemplo aqui para mim, que já faz um tempão que eu tenho vontade de fazer um canal no YouTube, muito incentivado pela minha mãe, né? Ela sempre falou que eu sou comunicativa, eu realmente sou comunicativa e eu sempre quis. E eu fiquei um tempão adiando isso por conta da vergonha. Medo do julgamento. O que os outros vão pensar de mim? Quem não me conhece, ótimo, maravilhoso, tanto faz. Mas e quem me conhece? E os meus amigos? E a minha família? E as pessoas do meu trabalho? E os meus vizinhos? O que eles vão pensar disso? Então, muitas vezes a gente está privando a nossa vida de uma experiência muito legal, muito maravilhosa, porque a gente tem medo do julgamento do outro. E o que é até mais interessante, às vezes você não está privando só você. Você está privando as pessoas ao seu redor de ver essa versão que você poderia ser. Vamos supor que. Vamos colocar um exemplo aqui bem bacana. Imagina um artista que você gosta muito, um cantor, uma banda que você gosta muito. Se essa pessoa morresse de vergonha e nunca tivesse escrito uma música, nunca tivesse gravado uma música, nunca tivesse subido num palco por conta da vergonha, ela estaria privando ela mesma de explorar aquele talento e ganhar muito dinheiro e ser feliz naquela profissão. E ela estaria privando também você e todos os fãs dela de escutar aquela música maravilhosa. Então, olha a importância do medo e da vergonha. O medo e a vergonha eles são muito importantes, são emoções que estão ali dentro da nossa cabeça, igual no Divertidamente. Eles são emoções importantes. A gente não vai fingir que a vergonha não existe, a gente não vai fingir que o medo não existe. A gente não vai tentar ignorar essa emoção. A gente vai fazer apesar de. Apesar do medo, apesar da vergonha, eu vou fazer. Porque eu não vou permitir que essas emoções me paralisem. A protagonista da vida aqui sou eu. As minhas emoções estão andando junto comigo. Mas a protagonista sou eu. Eu que tomo as rédeas da minha vida, eu que tomo a decisão. Então, ai, vão debochar de mim, vão tirar sarro, vão falar mal, vão criticar. Vão, vão. Isso assim já é um fato. Eu nem penso assim, ai, será que talvez alguém fale mal? Vão falar mal. Talvez alguém deboche. Vão debochar. E eu vou continuar mesmo com isso. Mesmo sabendo que pode vir uma crítica, que pode vir um deboche, que podem falar pelas minhas costas, mas eu vou continuar.
Porque se eu não continuar, eu tô me privando de fazer o que eu quero. E é tão libertador isso, a gente entender o nosso lugar no mundo e como a gente pode se posicionar, a gente pode fazer as coisas que a gente quer, sem pedir permissão para o outro. Esses dias eu vi uma frase na internet que eu achei muito interessante, de uma moça, não lembro o nome dela, mas ela falou assim, a frase era assim: você está destruindo a sua autoestima quando você pede permissão externa, permissão para alguém, de algo que você já tem o direito de fazer. Olha que frase impactante. Você não precisa pedir permissão quando você já tem o direito de fazer alguma coisa. Então, um exemplo prático, eu não vou chegar na casa de alguma pessoa e sair abrindo a porta da geladeira sem pedir permissão. Aquela geladeira não é minha, eu não tenho esse direito de abrir a geladeira sem pedir permissão. Agora, se eu quero colocar um vestido curto e ir pro pagode às 8 da noite e voltar só às 5 da manhã, eu não tenho que pedir permissão para ninguém, porque já é meu direito, é a minha vida. E isso destrói sua autoestima, se você fica o tempo todo pedindo permissão para fazer uma coisa que já é o seu direito. E eu passei tanto tempo esperando a aprovação alheia para tomar as minhas decisões, por medo do julgamento, por medo de falarem o que iam falar de mim, por medo da vergonha, não queria passar vergonha. Então, assim, era tanta falta de confiança que eu tinha em mim que eu só conseguia tomar uma decisão com muita aprovação externa, perguntando para os outros: o que você acha disso? O que você acha daquilo? Você acha que eu devo tomar esse caminho? Eu precisava. Já ouviu falar sobre viés da confirmação? Viés da confirmação é quando você já tem uma decisão dentro de você, mas a sua falta de confiança é tão grande que você fica perguntando ali para todas as pessoas ao seu redor, pessoas que você confia, até para o chat GPT você pergunta se você deve tomar aquela ação ou não. Você procura aquela confirmação, por isso que chama viés da confirmação. É tanta falta de confiança que eu não confio em mim, eu tenho que ficar pedindo a afirmação dos outros. Então isso paralisa a nossa vida. Paralisa. Quando a gente tem muito medo e quando a gente deixa o medo e a vergonha dominar a nossa vida, a gente fica paralisado. E a gente entra num looping de só viver, só sobreviver. A gente vai fazendo as coisas que a gente já está acostumado, sem tomar grandes riscos. E uma coisa que eu gosto bastante de pensar também é o seguinte: as pessoas que podem me julgar, as pessoas que podem falar mal de mim, as pessoas que podem tirar sarro, dar risada, apontar o dedo, todas essas coisas ruins que podem acontecer e vão acontecer, né? A gente sabe que nem Jesus Cristo agradou todo mundo. Essas pessoas que vão me criticar e dar risada de mim, elas vão pagar minha conta? Elas vão realizar meu sonho? Elas vão colocar a mão na massa por mim? Não, só eu tenho o direito de fazer isso. Só eu tenho o direito de correr atrás dos meus sonhos. Ninguém tem o direito de paralisar meus sonhos. Mas o medo e a vergonha têm essa capacidade de paralisar. Por isso que a gente precisa trazer para nossa consciência que a gente tem o direito de ser feliz, tem o direito de fazer cada um o que quiser, suas coisas. Não sendo um crime, você tem direito de fazer o que você quiser da sua vida. Não passando por cima de ninguém, não atropelando ninguém, você tendo o seu caráter, o seu valor, você pode fazer o que você quiser. E as pessoas ao seu redor não vão correr atrás dos seus sonhos. Então eu acho que essa mensagem de hoje é muito importante, muito impactante. E saiba, você não vai virar a chave da noite pro dia. Você não vai perder o medo e a vergonha da noite pro dia. E a ideia não é nem perder a vergonha, como eu já falei aqui. A ideia é continuar apesar de. Apesar do medo, apesar da vergonha, eu vou continuar. Eu vou fazer o que eu acredito e eu vou me jogar nesse mundão aí, porque eu não posso me privar mais de fazer as coisas que eu quero por medo do julgamento do outro. Agora me conta se você já se paralisou alguma vez por esses sentimentos, por essas emoções. Você já deixou de fazer alguma coisa? Por vergonha, por medo? Acho que todo mundo já, né? Acho não, certeza. 100% da população já
se paralisou algum momento pelo medo e pela vergonha. E é até bacana a gente trazer aquele estudo, né, sobre o cérebro humano. O cérebro humano ele evoluiu para nos proteger. E o medo, ele tá aqui na nossa cabeça para nos proteger de ameaças reais, de quando a gente era homens e mulheres das cavernas, que se a gente saísse da caverna para caçar, a gente podia ser devorado por um leão, por um tigre. Então, essas ameaças, o nosso cérebro, ele tá ali para nos falar: meu Deus do céu, tem um leão vindo, corre, foge, foge. Se você ficar paralisado aqui, você vai morrer. E o nosso cérebro evoluiu, a gente evoluiu, nosso cérebro, na verdade, ele ainda continua tentando nos proteger desse medo. Então, muitas vezes, se você precisa subir num palco para fazer uma palestra, se você precisa falar em público, se você precisa se expor, se você tem esse medo, é o seu cérebro falando: você pode morrer a qualquer momento. E na verdade, não tem um leão na sua frente, o que tem ali são pessoas. O medo de passar vergonha e o medo de ser devorado por um leão, ele é muito similar, porque o nosso cérebro enxerga isso como uma ameaça. Só que não tem nenhum leão, não tem nenhum leão na sua frente. Então, não permita se paralisar pelo medo. Vai com medo mesmo, se joga, faz as coisas que você quer, porque isso é libertador. Obrigada por ouvir até aqui. Um beijo. Bom dia para vocês.